Estou iniciando a gravação, hoje é dia 29/5 de 2025, e essa aula vai ser sobre desenvolvimento endógeno a partir do texto do Amaral Filho. Muito bem, alunos, espero que estejam todos bem, residentes, né? Vamos então para mais esse texto sobre um tema extremamente importante, que é para pensar no desenvolvimento, como que ele ocorre, né? Desenvolvimento enquanto a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas como que ele ocorre a partir do local, né? Os elementos que estão no local ali e que, de certo modo, vai determinar, né, ou vai permitir com que o desenvolvimento ocorra. Eu vou estar usando nesta aula, né, nessa videoaula, o texto do Amaral Filho. Esse texto está compartilhado já com vocês. Ele é bem interessante, né? Ele trata dessa questão. E ele vai mostrar uma proposta inicial, pelo menos, com relação ao desenvolvimento endógeno, mas aí a partir de um ambiente federalista, né? Então ele quer mostrar um pouco as relações do Estado e uma nova relação que o Estado apresenta, um novo papel que o Estado apresenta, considerando a necessidade das regiões se desenvolverem de forma endógena, ou seja, a partir dos elementos de dentro, mas ao mesmo tempo também pensando nas unidades da federação, né? Por isso que ele fala desse ambiente federalista, onde poderia ter algum tipo de planejamento de políticas públicas, ok? Então, o texto inicia, né, primeiro pensando aí nessa reconstrução de um conceito da política de desenvolvimento regional, e ele vai procurar aí aproximar as abordagens regional e a macroeconomia, tá? E a abordagem macroeconômica, né? E ao mesmo tempo trazendo este ambiente que ele chama, né, esse ambiente federativo como coordenador, ou seja, como que o Estado pode coordenar essas questões de desenvolvimento regional, tá? Ele vai trazer um ambiente, né, também um ambiente mais externo, eu diria, um ambiente onde a região se encontra, e aí fenômenos, né, que ocorreram ao longo do tempo e ocorreram especialmente a globalização das economias de agregação, mas ao mesmo tempo também ela absorve da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico. Olha, ela amplia a capacidade de agregação de valor, ela absorve o valor da região e ao mesmo tempo ela retém excedente econômico. Tá vendo? Que interessante, né? Gerado na economia local. Ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Ela também atrai excedentes de outra região. Então, isso é a ideia do desenvolvimento endógeno, né? Como é que ele se apresenta, né? Essa capacidade que a região tem de agregar, absorver e reter valor de modo bem geral, tá? E a definição, ela está a partir dos próprios atores locais. Ela se dá a partir dos atores locais. E não mais pelo planejamento mais centralizado, né? Então, a ideia de que o protagonismo no crescimento econômico se dá a partir dos atores locais e não mais de uma decisão de cima para baixo, tá bom? Trata-se, portanto, de um processo de organização social regional, a sociedade regional se organizando, tendo como características marcantes a ampliação da base de decisão. Ó. Ela amplia a base de decisão mais autônoma por parte dos atores locais. São os atores locais que vão estar decidindo sobre as suas performances. A ideia do de baixo para cima, né? Então, ele está saindo dessa ideia de uma política de cima para baixo por uma decisão mais de baixo para cima. E isso, né, acaba criando potencialidades socioeconômicas originadas no local. Desenvolvimento endógeno, parte do local. Casos mais interessantes, ele vai citar os casos da Itália, né, construído pelas pequenas e médias empresas, a partir do que nós já vimos também, um pouquinho mais atrás, do conceito de distritos industriais, notadamente os distritos industriais marshallianos. Tá? E o desenvolvimento endógeno, então, é entendido, né, como um conjunto de fatores históricos socioculturais. Olha, históricos socioculturais sedimentados em uma comunidade, né? E, ao mesmo tempo, numa comunidade e nas instituições locais. Já comentamos, né, em encontros anteriores com relação a rendimentos
Economia de escala dinâmica, acho que é o mais fácil. Depois ele fala do Marshall, o Alfred Marshall. O Marshall é de 1890. E o Marshall escreve seus princípios de economia, e aqui ele vai falar das economias e deseconomias externas. Já mencionamos isso em encontros anteriores, né? Então ele fala que as economias ou deseconomias externas aos rendimentos crescentes ou decrescentes, e que analisa, por consequência, a influência da organização, educação, saúde e conhecimento neste processo de economias externas, deseconomias externas e assim por diante. Então, o Marshall, novamente, ele está preocupado, né? Ele está mostrando para a gente como que os ganhos se dão a partir de formação bruta de capital fixo, também já comentei aqui em outras aulas. O Estado precisa, neste contexto, de investimento em infraestrutura, porque ao investir em infraestrutura, ele cria uma condição de externalidade, de melhoria para o setor privado, que também vai estar mobilizando investimento para fazer o crescimento econômico. E, ao mesmo tempo, ainda o Estado precisaria estimular os chamados polos de crescimento, né? Já falamos um pouquinho de polos, né? Falei do Perrault em aulas anteriores, que ele diz que o crescimento econômico se dá por polos de crescimento, né? E isso também é endógeno, tá, pessoal? Isso também faz parte de um desenvolvimento mais endógeno. A terceira fonte vai falar da valorização dos novos fatores de produção, e isso é bastante importante para a gente, que se relaciona